Gustavo Lima afirmou que vai se candidatar à presidência da República em 2026. Honra e honestidade foi a única coisa que eu tive na minha vida. Para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. Cadê? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima, estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Gustavo Lima anuncia que quer ser o próximo presidente do Brasil. Presidente no ano de 2026. Esse jovem rapaz que está vestido com uma camisa e que mostra, de certa forma ali, o sigilo de Lúcifer, quer ser o presidente do Brasil. Isso é só a ponta do iceberg. A pergunta que não quer calar é: quem está por trás desse cantor sertanejo que tem mais de 40 milhões de seguidores ali apenas no seu Instagram, que quer ser o presidente do Brasil? E por quê? Outra pergunta que é fundamental para você nesse momento é: até quando você quer ficar nas mãos desse sistema? Marionetes que vão controlar tanto a esquerda quanto a direita, colocar quem eles quiserem. Um verdadeiro circo que ganha o melhor palhaço, podemos dizer claramente assim. E esse palhaço fará simplesmente aquilo que esses caras que controlam essas marionetes querem para manter você sempre como um escravo da dívida. Até quando você quer fazer isso? Agora, iremos observar Gustavo Lima. Eu fiz uma publicação no meu Instagram, eu recomendo que você me siga lá também, mostrando o que está, de certa forma, de uma forma muito rápida, com um vídeo de 1 minuto e 30 segundos, por trás de Gustavo Lima. O que estaria, de certa forma, por trás desse cantor sertanejo? Esse mesmo jovem aí, com a camisa retratando o sigilo de Lúcifer, é o mesmo que tem, por exemplo, uma casa com toda a sua estrutura que faz referência a lojas maçônicas. Gustavo Lima é um cantor sertanejo que teve uma ascensão e aceitou aquelas imposições feitas pelo próprio sistema. Envolvido hoje não apenas com a mídia e sendo um dos maiores cantores sertanejos do Brasil, ele também se envolveu com política. Você já ouviu rumores sobre problemas que ele teve aí com prefeituras, com shows feitos, inclusive ligações políticas que ele teve recentemente, inclusive com o próprio Bolsonaro. Hoje, de repente, Gustavo Lima resolve anunciar que será o próximo presidente do Brasil. Mas existem forças ocultas que talvez você não saiba. Nessa publicação, a qual eu fiz no meu Instagram, muitas pessoas estão afirmando já que votam nele, mesmo vendo um vídeo que mostra algumas coisas realmente estranhas. Elas estão dizendo que votam pois não aguentam mais o presidente atual, não aguentam mais Lula, por exemplo. Elas querem, de certa forma, algo novo. E é exatamente isso que o sistema enxerga nesse momento. E é por isso que, olhando para Bolsonaro, olhando para Lula, o sistema agora resolve arriscar. E o sistema que eu falo hoje é aquele que domina a política, a religião e a mídia, uma sociedade discreta, que é a própria maçonaria. Esses caras, que controlam não apenas a esquerda, mas a direita também, estão no meio de tudo, querem se perpetuar no poder e garantir de todas as formas que eles vão continuar nesse poder. E é por isso que vemos uma notícia como essa. Gustavo Lima, um cara que eu já mostrei analisando clipes aqui, além da sua casa com referência maçônica, ele também fazendo uma grande referência ao próprio Baphomet. Basta você comparar um dos vídeos que ele fez do embaixador com o próprio trono de Baphomet. A maçonaria é uma instituição que, quando se chega no 29º grau, passa a fazer uma escolha, dividindo sempre entre o luciferino e o satânico. Eles fazem com que a pessoa escolha entre a cruz de Cristo ou a luz de Baphomet. Look all over the lodge, we can see how it might be laid out as part of a temple. Because right back here where the pillars were is the first gate that you pass through. And you come into the second part at the altar, and the altar is clear separation between one part of the lodge and the other. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected
in Masonry. Mas por que eles estão colocando esse cara na presidência da República? Vamos assistir juntos aqui um trecho de um vídeo que foi vazado da maçonaria alguns anos atrás, de Zé Rodrigues, um dos 110 maçons ilustres do Brasil. Na mesma lista que está Zé Rodrigues, estão vários outros nomes, como por exemplo, o nome de Silas Malafaia, de Edir Macedo e de grandes personalidades brasileiras. Agora, a gente ouve como eles pensam dentro de suas reuniões e como eles agem fora. Vamos entender aí. O território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade para eles, para a Irmandade, tá? Onde é que eles agem? Na política e na religião. A sociedade da maçonaria ou a sociedade dos construtores, a palavra construtor significa maçom. Quando nós lemos as escrituras, nós vemos que Cristo teve um embate com a própria maçonaria, advinda do rei Salomão, pois os construtores preferem adorar Salomão até hoje e são os mesmos que negam a Cristo. Para que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Inclusive, esses mesmos caras têm um altar para o próprio Salomão dentro de suas lojas maçônicas. El rito de iniciación en el grado 29, en el rito escocés antiguo y aceptado, consiste en que el candidato, el que se inicia en ese grado, es conducido dentro del templo de la logia por el vigilante primero y el vigilante segundo, hasta el centro de la misma, hasta el centro del templo de la logia, donde está la imagen de Baphomet, dios andrógino, que es una clara encarnación del demonio, muy reconocible dentro de la cultura occidental, es una de las representaciones más clásicas. Es una encarnación luciferina, porque en la masonería se distingue entre lo satánico y lo luciferino. En el fondo para equivocar a la gente, ¿no? Porque Lucifer es quien supuestamente trae la luz al hombre, o una criatura positiva. Y ahí tiene que hacer una opción entre la cruz cristiana o la cruz de Baphomet. La cruz de Baphomet, la luz que emana de la cruz de Baphomet, que es la luz de la iniciación, que viene, según las constituciones de Anderson, por toda una línea oculta en el Antiguo Testamento que nos lleva finalmente a Lucifer. Y en otros rituales masónicos se hace prácticamente lo mismo, para elegir finalmente la luz de Baphomet. Vamos continuar aqui com o vídeo do Zé Rodrigues. Para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha. A gente pode agir no Consegue. Tem Consegue aqui no bairro? Percebe-se? Isso foi em 2007, tá? Nós estamos em 2025. Vamos continuar aí, porque agora você vê como esses caras agem. Eles precisam agir de alguma forma até chegar lá. Hoje eles já chegaram em Brasília tranquilamente, tá? Na verdade, naquela época já estavam, mas não era exatamente como hoje. Hoje o negócio é muito maior. Cadê? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Pois existem alguns que se desviam no mesmo do caminho. Por que será que o próprio Bolsonaro está inelegível? Aonde ele pisou na bola? O próprio Lula hoje. Para quem não sabe, grandes líderes da esquerda como Karl Marx e Vladimir Lenin eram maçons de alto grau. Ou seja, a maçonaria criou a própria esquerda. E a esquerda cria falsas oposições para que eles possam se manter no poder. É por isso que eu falo, esquerda e direita não há diferença. As pessoas defendendo, eu odeio Lula, é por isso que eu voto no Gustavo Lima. Mas na verdade, isso é só uma falsa oposição para que eles possam sempre se perpetuar no poder. Agora, colocando um cara famoso, um cantor sertanejo, com mais de 40 milhões de seguidores, é muito mais fácil para as pessoas abraçarem essa ideia e fazer com que essa marionete deles chegue lá, para que eles possam se manter no poder, mantendo você como escravo da dívida. Continuar para finalizar. Já está tendo uma ação maçônica? Ótimo, é assim.
Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora, vamos levar um maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim. Em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria. Para o mundo profano. Tá vendo? Então, eles trabalham dessa forma. Nesse momento, você começa a entender porque um cara como Gustavo Lima, com princípios maçônicos, de repente, em 2025, faltando mais ou menos 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio para as próximas eleições, decide já começar a plantar. Pode ser que não seja ele. O que eu quero que você entenda é que, a partir desse momento, na entrada desse ano, a própria maçonaria irá começar a colocar como opção as suas marionetes, para que quando chegue na hora, eles continuem se perpetuando no poder e nada mude diante de nossas vidas, pois eles são os mesmos que estão há um bom tempo controlando a política e a religião e fazendo com que nós continuemos sendo escravos da própria dívida, conforme a imagem dessa pirâmide que você está vendo aí. Abra os seus olhos. Esquerda e direita são braços do mesmo sistema. Não importa se é um grande palhaço dono desse circo que estará lá, não importa se é aquele velhinho de cabeça branca que diz ser o pai dos pobres e, na verdade, não posso nem falar o que eu gostaria de falar aqui, né? Só bate, podemos dizer assim, nos pobres. Não importa se aquele capitão que, na verdade, não está comandando navio nenhum e nem exército ou força militar nenhuma, está apenas servindo como marionete. Qualquer um deles será, na verdade, pelo menos diante do que estamos vendo, apenas alguém controlado para seguir aquilo que os que estão acima querem. E nesse momento, você já está sabendo. Não seja mais um escravo desse sistema, principalmente do sistema político. Não seja. Abra seus olhos, desperte. Tem um link aí na bio, o qual você poderá aprender de graça como, nesse ano de 2025, você pode utilizar um plano para mudar literalmente a forma com que você vê esse sistema, a forma com que você enxerga, principalmente, a sua fonte de renda e como conseguir construir algo diferente de tudo que você já viu. Me diga aí nos comentários o que você acha. Gustavo Lima para presidente? Você quer mais uma marionete maçônica governando o nosso país? Depois as pessoas reclamam que o Criador abandonou a nossa nação. Valeu e até o próximo vídeo.